Rádio Novelo. Novelo. Tá começando mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Selvas, florestas, bosques são lugares muito férteis para a nossa imaginação. Lugares onde a gente se acha, se perde, se transforma. São lugares imprevisíveis. Quando a noite cai, tudo muda e nada é garantido. Essa semana, a gente tem duas histórias que se passam no escuro da selva. Uma é a selva que você provavelmente está pensando, a floresta amazônica. E a outra é uma selva de pedra igualmente icônica, a Avenida Paulista. Mas essa é mais uma coincidência do que qualquer outra coisa. O que liga as histórias dessa semana é uma noção de culpa e de responsabilidade. Quando você pensa em culpa e floresta amazônica, talvez isso te faça ficar com vontade de desligar agora antes que a gente comece a falar sobre por que o seu hambúrguer está desmatando o patrimônio da humanidade. Mas eu juro que não é isso. A floresta é aquela, mas a culpa é outra. Eu tô dando muita volta aqui para não dar spoiler, então é melhor eu passar logo a bola para quem trouxe essa história pra gente. A Camila Moraes. Não sei se você já sobrevoou a floresta amazônica, ou se você já sobrevoou a floresta amazônica num nível que dava para ver de fato a floresta amazônica, e não um monte de nuvens sob as quais, teoricamente, tinha a floresta amazônica. Mas mesmo que você não tenha tido essa chance de ver ela pessoalmente, você deve ter visto filmagens daquele mar verde sem fim. O ano passado eu tive a sorte de voar, né? Avioneta. Eu vi assim esse manto sagrado verde, né? É uma sensação muito estranha porque é difícil você deixar essa experiência de lado, né? Eu acho que também é um presente da vida chegar lá e olhar todo esse imenso mar verde depois de você estar lá dentro e chorar para sair, né? Esse é o Maurício, um amigo querido que eu conheci em Bogotá, uns anos atrás. Meu nome é Maurício Alejandro Dias Uribe, eu sou da Colômbia, mas estive 5 anos no Brasil fazendo doutorado em História. Eu sou antropólogo. E bom, meu portunhol está um pouco ruim assim, porque... Hoje em dia, o Maurício trabalha com comunidades indígenas na Colômbia mesmo. Você me fala se eu falo assim palavras portunhol, porque não sei se dá para entender, né? E bom, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você que topou contar essa história. A história é que, em 2011, o Maurício se perdeu no labirinto da selva amazônica, sozinho. O que aconteceu foi assim que eu sumi na selva, na floresta, na fronteira de Colômbia e Brasil. Fiquei na mata 13 dias sem nada, né? Não tinha roupa, não tinha comida. Foram 13 dias de fome, frio e medo de animais perigosos. Tem que aceitar que está nesta situação, né? Aceitar que tem mosquitos, aceitar que tem chuva, aceitar que não tem comida, né? Aceitar que você é humano e aceitar sua debilidade, mas também sua força para continuar e procurar viver. Isso aconteceu quase 12 anos atrás, em outubro de 2011. Tudo começou com um convite. Alguns colegas do Maurício, também antropólogos, estavam com uma viagem marcada para a cidade de Letícia, a capital da Amazônia colombiana. E chamaram ele para ir junto. Pois eu fui convidado por um amigo e com outra amiga que estava fazendo um documentário sobre o significado do jaguar, do tigre. Aqui cabe uma explicação, ou duas. Letícia fica no extremo sul da Colômbia, numa região que, além de selva, é de tríplice fronteira. Faz divisa com as cidades de Santa Rosa de Javari, no Peru, e Tabatinga, no Brasil. E o jaguar, que o Maurício aqui também chama de tigre, é a onça pintada. Então você vai perceber que ele fala do bicho quase sempre no masculino. O jaguar, o tigre, em vez da onça. A onça é considerada um animal sagrado para os povos indígenas amazônicos. Uma criatura mágica que simboliza força, habilidade e velocidade. E a amiga do Maurício queria captar algumas imagens da onça lá naquela região. Ela estava fazendo esse documentário, me convidou para acompanhar essa travessia. Era para um lugar um pouco mais dentro da selva, que se chama o Safire. Um lugar onde passam os jaguares, as onças passam por aí. Para chegar no Safire,
eles tiveram que seguir por uma trilha na floresta por quase 8 horas. O plano era ficar lá por 2 semanas, gravando e entendendo a relação das pessoas com as onças. Falando assim do significado do tigre, de como os indígenas caçavam ele no passado. E aí a gente chega numa questão um pouco delicada, porque não é fácil ver uma onça. A gente tem medo dela, mas ela também tem medo da gente. Ainda mais se a gente estiver em grupo. Então, para atrair uma onça para perto o suficiente para poder filmar o bicho, os antropólogos colocam comida como isca para a onça. Não qualquer comida, não a comida deles, biscoitos, miojo, mas comida de onça. E a onça é um bicho carnívoro. A ideia era fazer tudo o que eles faziam, né? Como eles caçavam. Quer dizer, o grupo de antropólogos documentaristas saiu à caça. A caça de algum bicho que atraísse o apetite da onça. Então a gente pegou matou uns monos, macacos, né? Que ele gosta muito. Você falou que era comum, para atrair a onça, matar macaco para colocar de isca, né? Sim. A ideia era encontrar um macaco específico que eles chamam churunco, que é um macaco que o tigre gosta muito, né? Só que depois mataram outros que não era precisamente esse macaco, né? Que era um macaco aulhador de outra espécie, né? Então a gente ficou um pouco machucada, eu fiquei muito machucado assim, a companheira também. Aqui o Maurício está dizendo machucado, não no sentido de ferido, no corpo a corpo com o animal, não. É machucado emocionalmente, magoado pela situação toda, por causa daquela morte desnecessária. E isso mexeu tanto com o Maurício que ele não quis mais ficar lá. Eu tomei a decisão de deixar eles. Depois de 7 dias de viagem, ele decidiu ir embora, sozinho. Se essa história fosse um filme de terror, essa é aquela hora que um personagem fala que só vai ali e dá uma olhada naquela casa abandonada. Quando você sente que a coisa tem toda a pinta de que vai dar errado. Olhando de fora, né? Porque o Maurício não sentiu isso, não naquele momento. Ele só ia pegar a trilha de volta até Letícia. Simples assim. Bom, sim, Camila, eu saí muito cedo, tipo 8 da manhã, e eram como 8 horas, né? Lembrando que eles tinham ficado 7 dias ali gravando, mas a trilha em si tinha levado só umas 8 horas. Mas ok, matemática básica. Se o Maurício saiu 8 da manhã, 8 mais 8 é 16. Ele não ia chegar antes das 4 da tarde. Mas a mata é muito difícil. E eu cheguei a um lugar que, tipo, é como madeireiros, gente que vai pela madeira, né, o árvore, que deixa um espaço muito grande de árvores cortados, não sei. Como os troncos das árvores? Isso, como uns troncos, né, assim, muito espaço, né. E aí o caminho é um pouco difícil, porque é muitos caminhos, né. Então aí você tem que saber muito bem qual o caminho que vai para as comunidades. Eu acho que aí foi que eu tive esse erro, né. Na mata mais fechada, não era tão difícil seguir a trilha. Mas nessa área mais desmatada, tudo ficou confuso. E o Maurício já não sabia muito bem para onde ele tinha que ir. Ele estava começando a desconfiar de que tinha se metido numa enrascada. Mas ainda não era hora de se desesperar. O que você tinha com você? Minha mala, pouca roupa, porque a gente levava mais a comida, né, para lá. Tínhamos poucas coisas lá, eu deixei muitas reservas para eles, né. Então, simplesmente levei assim umas galletas. Como se fala galletas? Bolachas. Isso, bolachas e água, minha câmara, a maca. A maca, assim se fala assim. Rede de dormir. Rede de dormir. E também como um manto, assim, que é muito bom, me protegeu muito. Quando a luz caiu, o que acontece cedo na selva, o Maurício percebeu que era melhor parar onde ele estava para descansar e seguir viagem só no dia seguinte de manhã. E nessa área com um monte de troncos cortados, ele viu o que ele chama de cambucha, que é tipo uma barraca improvisada. Isso, como uma barraca de um caçador ou talvez desses caras que trabalham na madeira, né? A barraca estava desocupada e o Maurício decidiu passar a noite lá. Eu acordei cedo, tentei ir procurar o caminho aí de volta e aí foi que não encontrei o caminho, começou a chuva. Começou a chover, e muito. E a tarefa de encontrar a trilha ia ficando cada vez mais difícil. Aí eu comecei a desesperar um pouco mais, quase 2, 3 horas dando voltas, né? Tipo assim, eu saía ao caminho, mas depois o caminho me voltava outra vez ao cambucha. Maurício achava que ele tinha encontrado a trilha, mas ele estava andando em círculos e acabava indo parar de novo e de novo no cambucha. A barraca do madeireiro ficava assombrando ele.
Parecia uma pegadinha de mau Fiz mais o gosto. caminho, comecei a procurar o rio, água. Mas aí foi que eu fui mais, e de um momento a outro eu já estava perdido assim na selva, não encontrava caminho, não encontrava... O que era para ser só algumas horas de caminhada tinha virado um dia. E depois 2. E então 3. E a verdade, os primeiros 2, 3 dias, eu pensei que estava muito perto, né? Eu pensei que ia sair rápido, né? Como que a gente não toma a seriedade do assunto, né? Mas o assunto era sério. Depois de 3 dias tentando achar o caminho, o Maurício aceitou que ele estava realmente perdido. E bom, já começa como ela desespero, sobretudo de ver nessa situação de pôr em problemas, né? Para minha amiga, para a gente aí que confia em mim e tal, né? Além do desespero de não saber onde ele estava, o Maurício não parava de pensar no grupo que ele tinha deixado para trás, nos amigos que tinham convidado ele para a viagem. Ele estava com medo de colocar eles numa situação ruim, por ele ter se perdido. O que a gente, menos que na vida, menos eu, é como poner problemas às demais pessoas, né? Por decisões que você toma, né? Então eu me sentia um pouco mal por isso, né? Como agora que vai acontecer, né? E a cabeça fica muito doida assim. En algún punto me perdí, llegué a un madero de Brasil y ahí creo que perdí el camino. Essa voz, agora em espanhol mesmo, também é do Maurício. É de uma gravação que ele fez no meio da selva. Chegou um ponto nessa jornada sem rumo que ele começou a se filmar, a fazer uma espécie de diário em vídeo. Quer dizer, é um vídeo, mas tudo que aparece na tela é um borrão escuro com um pouco de verde no fundo. Anoche pasé en un cambuche que habían hecho, encontré fogata. Hoy es domingo, creo que domingo 14, creo que son las 2:30, creo que este es el río Tacana, pero no estoy muy seguro. Maurício resolveu fazer esse diário, mas a bateria da câmera não durou tanto. E, para piorar, a umidade danificou parte do HD de memória. Mas alguns registros sobreviveram. Voy por mi segundo día de naufragio, de perdido en el Amazonas. Não sei se você reparou, mas o Maurício descreve a situação em que ele estava como um naufrágio. Como se ele estivesse numa ilha deserta ou num barco à deriva, em vez de na maior floresta tropical do mundo. Pensando bem, até que faz sentido. De certa forma, ficar perdido na floresta não é tão diferente de ficar perdido no mar. No começo, o Maurício usava a câmera para manter o rastro do tempo, para não se perder ainda mais. Foi muito importante porque, tipo, aí eu comecei a mirar um pouco a hora, a data, né? Era como uma forma de conexão com a realidade, com o tempo e com o espaço. E o tempo passava. E, na maior parte dele, o sentimento que mais ocupava a cabeça do Maurício era a culpa. O diário de náufrago dele deixa isso bem evidente. Si por favor alguien ve esto, espero que no ocurra así, espero que me perdone mi madre y mi hermano, mi familia por andar por acá. También que me perdone Cata y don Sergio Rodolfo por haberme ido solo. Espero llegar a encontrar el camino. No he comido nada, no tengo nada que comer, solo he bebido agua. Muchas gracias. Junto com a culpa, encontrar o caminho ainda era a maior preocupação. Mas foram aparecendo problemas mais urgentes para o Maurício resolver. A fome, por exemplo. As bolachas que ele tinha na mochila tinham acabado fazia tempo. Eu tentei fazer pesca, tentei comer insetos, né? Mas não deu. E também tentei caçar pássaros, umas aves. Mas depois eu comi hongo. Como é? Fungo, cogumelo. Fungos. Isso, como um fungo branco, que eu encontrava muito, né? Mas era mais como para sentir o bolo alimentício, né? Maurício conhecia aqueles cogumelos e sabia que eles não eram venenosos. E que, se por um lado eles não davam conta de matar a fome, pelo menos aliviavam a sensação de barriga vazia. Outro incômodo era que o Maurício passava a maior parte do tempo molhado. Por sorte, ele tinha um bom par de botas que facilitavam a dura tarefa de andar na lama, ou no fango, em espanhol. Não podia sair do fango, né? Era como que a mesma selva era um ente vivo que se está comendo. Eu tentava caminhar para cima. Eu pensava assim, é como o que acontece com todas as matas, né? As florestas, elas sempre procuram luz para fazer sua síntese, porque como Ele se viu no lugar de um arbustinho, tentando lutar por um feixe de luz do sol. Lutando para não ficar no escuro das grandes árvores, para não apodrecer ali embaixo. E eu estava fazendo isso, né? Tentando sair desse fango que está morrendo por água, por putrefação, né? Porque o selva é vida, mas também morte, pura putrefação. Morte.
morte em vida, como o Maurício descreveu aqueles dias para mim. Ele chegou a gravar na câmera mais uma mensagem que resistiu ao tempo. Essa a gente não sabe de quando é. Nem ele sabia naquela altura. No voy a hablar muy rápido porque se acaban las pilas. Nuevamente, discúlpeme por esto. Voy a intentar sobrevivir los más días que pueda. E vou pedir a Deus que alguém me rescate. Eu fui o cara mais religioso que pode ver na selva. Eu pedia tudo, né? A Krishna, a Cristo, mas todo cara que tem por aí, né? Ele apelou para todo tipo de ajuda divina, mas não teve resposta. Não de imediato. É uma sensação que eu acho que é muito difícil você viver essa sensação, né? A verdade é de soledade total, que você somente tem plantas, insetos, nem animais, porque eu escutava pássaros, mas era muito longe. A religião e os deuses é uma forma de você soltar o controle, que você não tem controle de sua vida. Chegou um dia em que o Maurício não sabia mais o que fazer. Ele já tinha tentado de tudo. E mesmo assim parecia que ele não saía do lugar. Do escuro, da lama. Nesse dia, a raiva tomou conta. Ele saiu correndo e gritando morro acima. E no meio da corrida furiosa, ele sentiu uma picada forte na mão. E caiu no chão. Eu acho que eu desmaiei. Estava muito cansado já também. Então eu fiquei um pouco sem consciência, né? Eu lembro que fechei os olhos e fiquei assim como quase dormido, né? E pensei um momento que eu ia ficar aí na mata. E bom, aí foi que eu lembro que acordei e me revisei por todo lado. Menos mal não tinha nada. Mas aí minha experiência mudou. Aceite que você está aí, né? Parece que a tal picada foi, na verdade, um chacoalhão da própria consciência dele, que não deixou nenhuma cicatriz, mas mudou o rumo das coisas. A gente tem que tentar sobreviver. E aí, depois desse momento, acho que isso foi quarto, quinto dia, né? Eu aí compreendi que, bom, que estava aqui na selva e que tinha que fazer o melhor possível para sair de aí. E que se eu continuasse lutando, gritando, chorando, não ia fazer nada, eu ia chamar animais e tal. Então aí eu senti que foi como um chamado. Vamos sobreviver e vamos sair da mata, né? Pensava muito em minha família, minha mãe, né? De novo, a culpa como motor. Eu sentia que a pessoa que mais vai sofrer com minha morte era minha mãe, né? Então era como que, desculpa por fazer isso, né? Minha mãe é como essa conexão com a vida, né? A floresta também é como uma mãe para os indígenas, né? O ventre da vida, né? Com essas duas mães em mente, o Maurício inaugurou uma nova fase do naufrágio. A fase da aceitação. Eu sou um náufrago. É assim mesmo. Então o Maurício tentou inventar uma rotina. Descansar, procurar alimento, rezar, até praticar yoga. E caminhar. Quando eu acordava, já com um pouco mais de energia, eu começava a caminhar, né? Acho que talvez 4, 3 da manhã, que começava um pouco a luz. Depois eu já ficava muito cansado, tipo 2, 3 da tarde, eu já pensava onde eu vou tirar a rede. Até que, talvez por obra desse centramento, dessa disciplina, talvez porque alguma entidade divina tenha finalmente ouvido os apelos dele, o Maurício viu uma luz. Acordei cedo, estava caminhando, olhei para cima do céu e eu vi uma luz muito clara, assim. Quando eu vi, a luz estava iluminando o caminho, né? Era um sendero, um caminho... Eu identifiquei perfeitamente, né? Eu senti como se foi para mim. O que você pensava sobre isso tudo? Eu estou ficando louco? Isso está acontecendo? Não, porque, sabe, a selva é a vida intensa. Eu sentia os mosquitos, eu sentia a chuva. Eu estava muito vivo, né? Nessa fase, o Maurício também teve sonhos muito intensos. Num deles, ele estava no meio de um banquete e não sabia o que comer, mesmo morto de fome. A comida de todas as partes do mundo, as comidas mais saborosas, como uma espécie de banquete muito elegante, né? Aí, na hora em que ele decidiu o que pegar, a comida sumia. Ia por a bebida e quando eu voltava, não encontrava outra vez nada. No outro sonho, aparecia um menino indígena, um curumim, perdido na selva, assim como ele. O sonho era que o menino, ele, digamos, peleou com a família e foi assim como regañado, como seria regañado. Ele levou uma bronca da família. Ele levou uma bronca da família e então ele foi para a floresta. A gente se encontrou e depois eu comecei a ter a sensação que ele estava por aí, né? Na companhia do menino, ainda que fosse o personagem de um sonho, Maurício ganhou um pique diferente para seguir a rotina. Ele continuava se alimentando de cogumelos brancos.
Descansava na rede, rezava, meditava e acordava para caminhar. Até que um dia ele achou uma trilha, um sendero em espanhol. Isso também foi muito interessante, né? Porque eu comecei a caminhar pelo sendero e chegou um momento que, eu ficava aí da noite e tal, eu não sabia para onde ir, se era para trás e tal, mas continuava ele. E eu lembro que uma tarde, eu fiquei aí na rede, estava cansado, e aí chegaram uns macacos, né? Muito perto, né? Aí eles começaram a tirar umas sementes para mim. Sementes, ou coisas que pareciam sementes. Era como se os macacos estivessem tentando alimentar Maurício. Ou será que ele estava delirando? Vou comer essa coisa, né? Eu tinha fome, eles estão dando comida para mim. Aí eu fui mais para dentro, olhando eles também, né? Como jogando, falando com eles e tal. E aí o engraçado foi que eu perdi o caminho, eu não sabia onde estava. Hoje em dia ele acha engraçado, mas na hora não parecia nada engraçado. Então eu fiquei desesperado, por um momento eu fiquei, caralho, como eu vou perder o caminho, as coisas. E assim eu olhei para arriba e eu tinha a sensação que o macaco estava assim, uma risa contra mim, como não sei, cagado de risa, não sei como seria. O macaco estava morrendo de rir de você? Isso, morrendo de risa, assim, fazendo voluntariamente, sabe? Eles queriam que eu perdesse outra vez, sabe? Eu tive essa sensação. E aí, então eu desesperei muito, aí outra vez comecei a raiva. Aí eu também contra eles, contra a selva, contra tudo, né? Por um momento eu chorei outra vez. E caralho, como eu ia perder o caminho? É uma coisa inacreditável. Então eu fiquei assim, já depois de minha raiva e sacar tudo, eu fiquei assim outra vez tranquilo, me sentei. Aí eu respirei profundo e pum! Veio aí o caminho outra vez, a rede. 7 metros, 8 metros, olhei e aí está aí. Então isso foi assim muito engraçado, porque fica assim como... É tipo assim a vida, né? Você acha que tem tudo e tal e encontrou seu caminho, mas qualquer momento tem uma distração e aí você outra vez vai para o caos, né? Para fora e... Já fazia 3 dias que o Maurício estava caminhando pela mesma trilha. E já fazia quase 2 semanas que ele estava na selva. Nesse tempo, ele já tinha se perdido várias vezes e se encontrado algumas vezes. Já tinha passado por picos de raiva e de desespero, mas também por momentos de esperança de que um dia ele fosse escapar daquele labirinto. Então aí eu comecei a caminhar muito concentrado, decidido. Por dentro eu falava, vou encontrar, vou sair daqui, vou sair daqui. E aí logrei, quando cheguei a como um rio grande. Eu olhei para o rio e aí eu encontrei uma canoa pequena, mas tinha uma melancia muito rica, grande, saborosa. Eu fui para lá, doido, feliz da vida. Aí eu não tinha nada, já havia acabado tudo, cansaço, tudo. E parti ela e eu comi aí como menino, feliz da vida. Nem sequer eu pensei se tinha pessoa por aí, nada. Eu cheguei lá, comi isso, né? Aí quando eu comi, eu fiquei... E aí foi que eu pensei, caralho, aqui tem pessoas já. Aqui tem uma pessoa, já tem uma canoa e bom, aí já está um pouco mais aterrissado, né? E aí eu fui, descansei um pouco de uma volta e comecei a fazer uns gritos, né? Assim como, oi, tem alguém pra aí e tal. E aí eu escutei que alguém começou a responder também, né? E aí chegaram 2 caras, 2 meninos com uma canoa, indígenas, né? Não podia acreditar, aí os caras estavam muito assustados, que esse cara aí doido, fraco aí, barbudo, saindo de um monte, esse cara colombiano. Esse cara colombiano era o Maurício Alejandro. Nessa hora, o cara mais feliz do mundo, que tinha acabado de devorar uma melancia que ele não sabia, mas era brasileira. Eles ficaram, eu acho que também muito com surpresa, só que depois falaram assim como a gente vai com nós, e aí eu subi para a canoa com eles. E depois a gente chegou aí na comunidade e as crianças e as mulheres estavam no rio tomando um banho. E aí eu soube que já acabou. Nesse momento, Maurício soube que ia ficar tudo bem, que ele ia viver. E a verdade, aí eu fiquei sem força, desmaiado, mas acho que era como um grande descanso. E aí eu lembro que eu despertei na rede, uma casa do professor da comunidade. E foi muito engraçado porque eu despertei e à frente estava na cozinha, né? Maurício não contava com o menu daquela noite. Tinha uma panela com um macaco. O macaco da discórdia. O mesmo tipo de macaco que os antropólogos tinham matado desnecessariamente. O mesmo macaco que fez o Maurício encarar a selva sozinho.
Tava lá, servido pro jantar. Você não comeu macaco? Não, a verdade eu comi, falei, cara, a vida é muito engraçada, né? Mas eu comi e foi muito bom. Foi uma metáfora muito hermosa e engraçada da minha história, né? Por sorte, o Maurício saiu inteiro desse naufrágio. Ele estava com 20 quilos a menos e picada sem fim. Mas, em geral, ele estava bem de saúde. Naquela mesma noite, ele conseguiu pegar uma carona com um grupo que estava indo para Letícia, na Colômbia, de onde ele tinha saído e onde ele precisava chegar para retomar a vida. Voltar para casa e contar para todo mundo o que tinha acontecido. Ou não. Na verdade, eu não queria que ninguém supiera da história, ou não sei. Maurício tinha sido resgatado daquele naufrágio. Tinha saído daquela ilha deserta. Mas ele ainda estava recluso. Em Letícia, ele encontrou um dos companheiros que estavam com ele no começo da viagem. Então ele sabia o que aconteceu, porque eu falei para ele que eu chegava muito mais rápido. Que, claro, eu cheguei assim super fraco, meio estranho. Não? Então, não, eu falei para ele, não, cara, me perdi na selva, na floresta, mas eu estou aqui, eu quero descansar, né? E ele trabalha aí no hostel e eu quero ficar aqui 1, 2, 3 dias aqui. Por favor, você me ajuda aí. Mas foi engraçado porque eu falei para ele, não quero que você conte para ninguém, nem nada, precisava ficar quieto e comer. As primeiras noites foram um pouco estranhas, difíceis. Eu lembro que eu acordava muito na noite, não podia dormir muito, e eu acordava assim como pensando que ainda estava lá, né? Teve gente que reparou que o Maurício tinha sumido. Mas ninguém tinha ideia de para onde ele podia ter ido. Talvez ele estivesse em Bogotá com a família. Talvez ele tivesse ido para Buenos Aires, onde ele tinha que terminar o mestrado. E isso é um pouco estranho, né? Porque eu pensava muito aí como todo o problema e eu imaginava assim o exército e a família já todos procurando-me e tal, né? Tipo, foram como 15 dias. 15 dias. E não tinha nenhuma operação de busca procurando ele. Por isso eu falo que como sonho, né? Assim, será que foi tudo um sonho? Será que isso tinha acontecido mesmo? Depois eu fiquei sabendo que não é raro alguém se perder naquela região. Tem muitas histórias de selva que circulam em Letícia e em Tabatinga, a cidade vizinha que fica do lado de cada fronteira. Me falaram de um cara que perdeu 40 dias, né? Imagina, assim, o cara saiu doido. Tem também, desafortunadamente, caras que se perdem, não aparecem, né? Não aparece o corpo. Falavam que tem pessoas que vão lá morrer também. Pessoas que têm enfermidades, coisas assim. E também tem um significado cultural, né? Para os indígenas lá, porque a selva, a floresta é tudo, o território, a cultura, é a mãe, é o céu, o inferno dos indígenas, né? Se você se perdesse de novo, essa experiência de ter se perdido uma vez serviria, ou cada vez que você se perde na selva é uma vez diferente? Sim, é uma coisa que eu perguntei muito agora que eu fui outra vez para um lugar muito bonito na selva. Mas eu fiquei com surpresa, porque a verdade eu estava muito tranquilo. Não tive assim como, oi, não vou mais para a selva, não, isso. Não, eu nunca fiquei assim com um trauma. Eu estou errada quando eu penso que eu morreria no segundo dia? Não sei, eu acho que o instinto de sobrevivência é muito grande, né? Você não acha que a força que você tem para sobreviver, né? Você sempre vai querer viver. Nos dias em que o Maurício ficou perdido, a pessoa em que ele mais pensava era a mãe. Era a conexão dele com a vida, como ele disse. Em grande parte, o medo que ele tinha de morrer era, na verdade, o medo de fazê-la sofrer. E sua mãe? Quando que ela ficou sabendo de tudo e qual foi a reação dela? Sim, não, a verdade, eu não contei para ela ainda. Nunca contei para ela a situação. Deus. Não, peraí, para tudo. Sim, eu não contei para minha mãe até hoje. Mas eu sei que ela sabe, né? Foi uma conversa que nunca aconteceu. Como que eu pensei, porque vou preocupar ela, eu já estou aqui. Ela sentiu, porque obviamente eu cheguei com a energia muito baixa, fraco e tal, né? Mas estava bem de saúde, né? Não estava assim... E eu acho que igualmente eu contei para minhas sobrinhas e meu irmão, e acho que depois ela lhe contou, né? Então eu também sentia como certa vergonha, né? Porque eu sabia que ela se ia pôr a chorar, que ia também dar uma bronca, né? Então, para que fazer isso, né? O importante é que eu estava aí, né? Uma história a mais. Que bom que o Maurício contou para mim. Para mim, nunca pareceu uma história a mais.
Essa foi a Camila Moraes, colaboradora do Rádio Novelo Apresenta. A segunda história dessa semana começa com uma lenda. E as lendas são histórias que tentam explicar por que o mundo é do jeito que ele é, né? São histórias de origem que podem explicar o formato de uma montanha, ou por que um animal se comporta de uma determinada forma, ou porque o sol nasce para lá e não para cá. E normalmente essas histórias têm uma semente de verdade e um outro tanto de fabulação. E elas tendem a ter um protagonista muito ativo. O cara que inventou o fogo, a mulher que inaugurou as estações do ano, o sujeito que não soube conduzir a carruagem do Sol e acabou criando os desertos do planeta. São uma tentativa de personificar fenômenos gigantescos, de fazer com que o andar da história faça algum sentido. Essas lendas surgiram ao longo da humanidade em tudo quanto é sociedade. Mas, para quem mora num centro urbano no século XXI, as lendas ganham outros contornos. E quem vai contar essa lenda pra gente é o Vitor Hugo Brandalize. Lá pelo ano de 2008, eu era repórter de cidades do Estadão. E um colega contou uma história que não saiu mais da minha cabeça. Era sobre a Avenida Paulista, esse símbolo de São Paulo. Ele me contou que da noite pro dia, todos os casarões da Paulista tinham sido demolidos. E a mando dos seus próprios donos, para evitar que eles fossem tombados. Tombados, sabe? Preservados porque eles têm um projeto bonito, representam um período histórico, têm alguma importância para a cidade, enfim. Eu nem sou de São Paulo, eu sou catarinense. Mas eu era um recém-chegado, e naquela época eu me interessava por tudo o que me ajudasse a me sentir menos perdido por lá. Então essas coisas de história, de patrimônio, do como era antes, eu estava sempre atrás dessas coisas. Bom, aquele meu colega contava essa história da Paulista em detalhes. Ele dizia que de madrugada, numa única noite, nos anos 70 ou 80, um batalhão de caminhões de demolição passou zunindo pela avenida e derrubou um a um aqueles casarões antigos, dos tempos do café. Os últimos que ainda estavam por ali. Para quem nunca teve na Paulista, eu vou explicar rapidinho como é que ela é hoje. Um corredorzão para carros, com prédios altos dos dois lados, umas poucas áreas verdes e pouquíssimas casas. A ideia de que existe quase um momento exato em que isso aconteceu, a virada de uma avenida com casas para uma avenida sem casas, e tudo isso praticamente numa noite só, me impressionou muito. Mas eu acabei não indo atrás de mais detalhes, e eu me contentei com a versão do meu colega. Até que pouco tempo atrás, eu descobri um pedaço novo dessa história. E quem me contou foi uma pessoa que estava lá na hora em que tudo aconteceu. Quando eu cheguei na Paulista, eu comecei a chorar de emoção vendo. Esse é o João Carlos Martins. Hoje ele é mais conhecido como o Maestro João Carlos Martins. Às vezes ele mesmo se chama assim. Foi esse velho maestro que criou... Na época, ele ainda não era maestro, mas já era pianista. E era o secretário de Cultura do estado de São Paulo. Ele lembra daquele tempo de um jeito meio... Bom, olha só como ele lembra. Eu não acho que jamais, hoje eu digo isso com toda tranquilidade, um pianista deva ser secretário da Cultura. Ele ficou só 10 meses como secretário e nunca mais quis saber de serviço público. E o que aconteceu naquela noite na Paulista acabou influenciando essa decisão dele. Foi um pouco diferente do que o meu colega tinha contado. Na verdade, foi assim. Saiu uma nota no jornal avisando que aqueles casarões iam ser tombados, preservados. Na Paulista toda, naquele ano de 1982, eram 31 casas de pé. Eram umas mansões que tinham sido construídas por aqueles senhores que lucraram tanto com a produção do café no século XIX e começo do XX. E essa coisa de preservar essas construções antigas e suntuosas, a memória daquele tempo, parecia uma coisa boa, né? Só que para os proprietários soou como um alerta. É que eles não estavam interessados em preservar aquelas casas. Na verdade, vários deles preferiam vender. Vender por uma fortuna o terreno com casarão e tudo, para alguma construtora botar abaixo e fazer um prédio naquela área supervalorizada da cidade. Então, quando eles leram no jornal sobre o plano de preservar ou de congelar as casas, como se dizia, os proprietários ficaram meio apavorados, ouriçados. O João Carlos Martins também não gostou do que ele leu. É que o plano da Secretaria de Cultura não devia ter vazado. A equipe dele ainda estava fazendo um estudo para decidir exatamente o que devia ser tombado e o que não tinha valor urbanístico.
O resultado ia sair dali a 10 dias. Daí, com o vazamento, o secretário reuniu o time dele para esclarecer. No meu encontro com o Aziz Absaber, ele falou: João, o nosso interesse na Paulista, tudo que existia de bom na Paulista, já nesses 50 anos já foram destruídos, já viraram prédios, mas devem ter cerca de 3 ou 4 ou 5 casas que seriam do nosso interesse. O Aziz Absaber foi um geógrafo paulista e ficou conhecido por nomear os regimes morfoclimáticos brasileiros. Tipo a Caatinga, sabe? Foi ele quem primeiro deu esse nome para o clima semiárido de parte do Nordeste. Mas o que importa pra gente aqui hoje é que nessa época o Aziz era conselheiro do órgão de patrimônio histórico paulista e estava envolvido nessa história. Com essas 3 casas, nós vamos conseguir, pelo menos, manter alguns símbolos da Avenida Paulista para lembrar a época do café. 3, 4, 5 casas, só isso e já estava bom. Mas quais casas? Quais das 31 casas iam ser preservadas e quais iam ficar fora da lista? Tinha gente que não estava querendo pagar para ver. Aí, num domingo à noite, a coisa começou a esquentar. Eu morava na Granja Viana. Uma noite, às 11 horas da noite, me telefonam em casa e me falam que estavam tratores na Avenida Paulista. Eu me lembro que eu saí correndo de lá. Saiu correndo, entrou no carro oficial e, como todo secretário de Cultura, ele ligou a sirene. E o carro do secretário tem uma sirene que pode ser acionada. A nossa sirene era ligada direto. Antes de entrar no carro, ele fez a segunda coisa que todo mundo sabe que está no rol de tarefas de um secretário de Cultura. Telefonei para o Romeu Tuma, o diretor do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, o DOPS. Pedindo para que ele mandasse a polícia para a Avenida Paulista, e eu cheguei na Avenida Paulista. Quando eu cheguei na Paulista... Os tratores já estavam arrebentando 2 casarões. E um terceiro estava sendo desmontado com cuidado, peça por peça, para revender. Eu comecei a chorar, de emoção, vendo. Verdade seja dita. Das 3 casas que estavam ali sendo derrubadas, uma não tinha nenhum valor arquitetônico. Mas as outras 2 tinham indicação para serem preservadas. No dia seguinte, de manhã cedo, o secretário reuniu a imprensa e prometeu que aquilo não ia se repetir. A cidade podia já ter perdido 3 casas, mas não ia perder mais nenhuma. Ele anunciou 2 medidas. Primeiro, que os 55 arquitetos do serviço público iam sair do gabinete, largar a régua e o compasso, e iam fazer plantão na Paulista. Se vissem algum movimento suspeito de trator, iam chamar a polícia, ou o DOPS. A outra medida era que de noite, ele mesmo, o secretário, ia ficar de vigília, circulando pela avenida, com a sirene ligada. E aqui começa a parte da história que não aparecia em nenhuma das versões que eu tinha ouvido lá atrás. Um detalhe que me deixou fissurado nesse caso. Eu sou um cara meio ansioso, meio controlador, então eu tenho um pouco de pavor de cometer erros. Não uns errinhos que eu sei que todo mundo comete, é do jogo e tal. O meu pânico é fazer alguma coisa que emperre tudo. Tipo algum erro no tempo em que eu era repórter de jornal que fosse tão grotesco que travasse as rotativas, ou que a gente fosse obrigado a recolher a edição das bancas. Isso nunca aconteceu, tá? Mas a sensação de poder provocar, de alguma forma, um desastre completo, de cometer um erro tão feio que fosse mudar tudo, eu trago até hoje comigo. Às vezes eu ainda sinto, é tipo um engasgo, quase uma falta de ar, que dura 1 segundo. Uma culpa futura, uma pré-culpa daquilo que eu ainda não fiz, mas que pode ser que eu faça. Bom, quando eu soube dessa parte nova da história, eu lembrei dessa sensação de culpa. Desse medo de fazer alguma coisa que estrague tudo e que leve todo mundo a me odiar. E eu me identifiquei com o João Carlos Martins, o pianista que tinha virado secretário. E que agora estava fazendo uma vigília no meio da noite na Paulista, de olho em algum trator que tivesse à espreita. Às 11 horas da noite eu ia para a Avenida Paulista, correndo, indo de um lado para o outro, mas você com 40 anos de idade, eu ainda jogava futebol nessa época. Então ele tinha todo o pique para atravessar a Paulista de ponta a ponta, de novo, e com o olho vivo. A primeira noite de vigília foi um sucesso. Nada aconteceu. Eu vi que estava tudo calmo. Na manhã do dia seguinte, ele se aprumou e disse para a imprensa que o sonho dele continuava de pé. Faltavam só 3 dias para sair o resultado do estudo. Muito em breve, a cidade ia saber quais casas de sua avenida mais famosa iam ser preservadas. As casas e os terrenos enormes delas.
Na coletiva de imprensa, o João Carlos Martins falou das pressões que ele estava sofrendo por querer preservar imóveis numa via como a Paulista. E desabafou que podiam até chamar ele de louco, mas que ele não ia abandonar aquela ideia. Naquela mesma noite, ele ia voltar para a Paulista para uma nova vigília. Saiu nos jornais da época que as casas que a equipe do secretário queria preservar eram as que apresentavam influências da arquitetura clássica, neoclássica, francesa, inglesa e árabe. O tal estilo eclético. Quando eu vi as fotos dessas casas, eu fiquei com a impressão de que a avenida parecia uma daquelas feiras mundiais de 100 anos atrás, sabe? Em que cada país constrói um stand, um pavilhão nacional para divulgar os seus feitos. Tinha para tudo que era gosto. Daí corta para a noite daquele dia, quase madrugada. Por volta das 11 horas, o secretário voltou para a rua, começando mais uma vigília. E nessa noite, ele parou na frente de uma das casas que ele sabia que valia a pena preservar. É uma casa que a colônia sírio-libanesa construiu. Era um casarão de 3 andares, que tinha a cara de um palacete árabe. Seguia o estilo neo-islâmico. Uma casa chamativa, toda rodeada de arcadas em forma de ferradura, e no alto do telhado, um mirante. Tipo um minarete, aquelas torres estreitas que tem no alto das mesquitas, sabe? Se você for olhar uma foto, essa casa lembra um pouco a sede da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Aquela que parece um castelinho vermelho que dá pra ver da Avenida Brasil. Os jornais diziam que o teto da casa, na parte de dentro, era pintado a ouro, que os pilares e escadarias eram de mármore e que ela tinha vitrais coloridos e umas divisórias de cristal. Por causa desse jeitão, ela ficou conhecida como a Casa Mourisca. Para muita gente, ela era a mais bonita de todas as 31 casas da Paulista. Ela ficava no número 867, perto do prédio da TV Gazeta. Antes da meia-noite, o secretário estacionou na frente dessa casa e ficou esperando. Por sorte, de novo, Eu vi que estava tudo calmo. nada acontecia. Eu falei, meu Deus do céu. Tava tudo certo. Hoje não tem nada de destruição. Tudo sob controle. Não vi nenhum movimento. Eu vi que tinha polícias nas esquinas. Dessa vez, o Romeu Tuma enviou até uma viatura para frente da casa. Não muitos, mas tinham vários policiais. Tinha uns holofotes ligados em cima do casarão. Ele estava todo iluminado. O secretário estava fora do carro, circulando ali pela frente da casa. O tempo ia passando, já era noite alta. Eu falei, amanhã eu tenho que trabalhar às 8 horas, a Grande Viana é longe, o trânsito é demorado. Ele tinha combinado com os PMs para render ele quando ele desse um sinal. O secretário olhou para um lado, para o outro, nenhum trator por ali. Ele ainda não tinha jantado. Então, por que não? Eu fui comer pizza lá no Bexiga. Uma pizza para celebrar. Umas fatias de pizza no fim de um dia difícil. Quando já tá tudo certo, tudo apaziguado. Só que foi só o maestro sair com o carro dele em direção à pizzaria no Bexiga que a viatura da polícia partiu também. De repente, os holofotes se apagaram e o casarão ficou totalmente às escuras, desguarnecido. Minutos depois, as máquinas despontaram na Paulista. Eram eles, os tratores. 2 retroescavadeiras, na verdade. Lá na pizzaria, o secretário abocanhava um pedaço de pizza. Ele não lembra o que era a pizza que ele comeu naquela noite, mas hoje o sabor preferido dele é a marguerita. As retroescavadeiras agora estavam paradas na frente do casarão, com o motor ligado. Eu não consigo não me colocar naquela cena e ficar imaginando. O secretário satisfeito, indo celebrar o final feliz da vigília, tranquilo, porque combinou com os PMs que eles iam ficar por ali, mas logo na esquina, esperando, quase dando um tchauzinho com o braço mecânico, as retroescavadeiras. No começo da madrugada, elas deram o primeiro golpe nas arcadas, que logo viraram buracos. A ordem, aliás, era demolir o máximo possível, como disse um funcionário da empresa. Acompanhando tudo ali na frente, dentro de um corcel, estavam 2 integrantes da família da Josefina Latif, a dona do casarão. Eles ficaram alguns minutos, só para supervisionar. Em pouco tempo, a casa estava toda esburacada. O dono da empresa demolidora estava por ali e disse que recebeu o triplo para fazer a demolição de madrugada. Só quem não estava mais ali eram os policiais e o secretário. Eu não consigo tirar essa ideia da cabeça de que um descuido, uma falha de vigilância, uma pizza derrubou um casarão. E um casarão que seria o mais bonito da Paulista, ainda por cima. Eu já acordei no meio da noite e não dormi mais por muito menos. Bom, mas, graças a Deus, essa história não é sobre mim. Então eu perguntei pro secretário
para o maestro como ele se sentia com isso. Na época ele tinha ficado revoltado. A revolta causou de ver que nem sempre os ideais alcançam os seus objetivos. Para os jornalistas, no dia seguinte, ele disse que estava muito decepcionado e descontente com a atuação da polícia. Aliás, essa é uma pergunta que fica. Por que os policiais saíram da frente da casa justo na hora em que não tinha mais ninguém ali? Quando eu perguntei, o João Carlos Martins concordou e disse que sim, o apoio policial poderia ter sido mais efetivo. Mas ele não deu nenhuma amostra daquela revolta toda, nem de decepção. Parece que ele não remoe essa história. Eu estava tateando com ele, então eu tentei de novo. Ou eu contando agora, retorna um pouco dessa sensação. O senhor qualificou aquela demolição como vandalismo. Neste evento foi uma semana de derrotas e vitórias. Perdi algumas batalhas e ganhei algumas guerras. Então, eu diria que eu tive momentos de raiva e momentos de euforia. E isso faz parte do ser humano. Ele não fica remoendo mesmo. 4 horas fui para casa com uma sensação de missão cumprida. E foi no dia seguinte, eu vejo que a missão não tinha sido cumprida. Ok, uma missão não cumprida. Não é um grande trauma para ele. Ele diz que fez o que pôde, não sente que está carregando a culpa de nada. Ele não quis mais saber de serviço público depois dessa experiência na Secretaria de Cultura, tá certo? Mas não é que ele perdeu o sono por causa daquela noite na Paulista. Na verdade, eu só achava que eu me identificava com ele nessa história toda. Eu tava projetando. Porque se fosse comigo, eu não ia saber lidar com isso. Acho que eu não ia mais conseguir pisar na avenida, ia querer mudar de cidade, de país, apagar a memória, sei lá. Pizza, então, nunca mais. Bom, agora pelo menos eu tinha ouvido de alguém que acompanhou de perto aqueles dias o que realmente aconteceu com os casarões na Paulista. Não é que eles foram derrubados, todos, numa só madrugada. Mas aquela lenda tem um fundo de verdade, sim. Lembra do estudo sobre os casarões, para definir quais iam ser preservados? Esse estudo nunca terminou. No dia em que ia sair o resultado, 3 dias depois da noite da pizza e de todo o barulho na imprensa, o secretário anunciou que, na verdade, o que ele ia fazer era uma reforma em toda a lei do tombamento. Uma mudança mais ampla e que fosse, abre aspas, justa tanto para a comunidade quanto para os proprietários dos imóveis, fecha aspas, como ele disse para a Folha de São Paulo. E essa reforma até saiu. Anos depois, a lei passou a permitir que os proprietários vendessem parte do terreno para ser construído algum empreendimento moderno. Foi o que aconteceu com a Casa das Rosas, um daqueles 31 casarões, e que hoje é um centro cultural dedicado à poesia e que tem um prédio de 20 andares nos fundos, construído usando essa lei. Mas a maior parte daquelas casas não se beneficiou da nova legislação. O plano de tombar os casarões da Paulista foi abandonado, a cobertura na imprensa mingou, e um a um eles foram sendo demolidos. Não foi tudo numa noite, mas foi tudo caindo aos poucos. Hoje só sobraram 4 daquelas casas. Já o João Carlos Martins, 6 meses depois da corrida pela preservação e das vigílias, 6 meses depois da pizza e daquela agitação toda, ele decidiu voltar para a música. Essa era a mesma praia dele e é onde ele entende que vai deixar um legado. Vai deixar um legado. E esse legado é na música. E nessa história de descuidos e afobações, de culpa e de erros e de diferentes formas de reagir aos erros, ele falou de um que ele considera enorme. Aliás, voltaram a me convidar há cerca de 2 anos para algum tipo de cargo. Eu falei, olha, nem como secretário, nem como diretor, nem como nada. Esse foi o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior da Rádio Novelo. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Vem cá, e você já segue o Apresenta no seu aplicativo de podcasts preferido? Isso é importante não só para o aplicativo te avisar quando tem episódio novo, mas também para o algoritmo recomendar o podcast para mais gente. E nesse embalo de ajudar o Rádio Novelo Apresenta a crescer, aproveita para recomendar nas suas redes e pessoalmente também para os amigos, para a família, enfim, colegas de trabalho, todo mundo. Fica o convite também para assinar a nossa newsletter, que apesar da gente usar esse verbo assinar,
É de graça, tá? Você assina de graça. A newsletter é uma cartinha caprichada, assinada pela Natália Silva, e tem sempre uma dica bem bolada de alguém da nossa equipe. Além disso, se você quiser saber mais sobre os assuntos que a gente trata em cada episódio, no nosso site radionovelo.com.br sempre tem conteúdo extra. Essa semana tem fotos daqueles casarões e da saga toda que foi a Vigília do Secretário. Agora, se você tem uma história para mandar para cá, é só escrever para o apresenta@radionovelo.com.br ou marcar a gente nas redes sociais no @radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Os episódios novos saem toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos e pelo Gilberto Porcidônio. A montagem é da Mariana Leão. A Paula Scarpim fez o desenho de som. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Coutinho. Obrigada e até